Olá a todos, Camus Soviético. Bom, hoje vamos comentar a live dos 80 anos da vitória soviética em Stalingrado, né? Live essa promovida pelo PCO e com participação do Robinson Farinazzo, né? Robinson Farinazzo, que inclusive saiu candidato pelo PDT nas últimas eleições e contou com o apoio de grupos assim estranhos, né? Como é o caso da NR, né? Mas a gente já conhece, né? A situação atual do PDT, então não é de se espantar, né? E gostaria também de agradecer, né, aos camaradas do grupo Resistência Vermelha, né, que mandaram um link. E sim, camaradas, teve estômago, né, consegui aguentar aí, assistir aí a mais de uma hora, né, do revisionismo, do trotskismo mais baixo, né. Foram um caminhão de merda, né, como a gente já sabe. Mas vou comentar aqui basicamente só uma dessas merdas, né? Porque as outras eu já tenho um vídeo falando sobre, né? Que foi, né, basicamente os mitos, né? Os mesmos mitos que todo ano, né? Sempre quando tem alguma solenidade relacionada à Grande Guerra Patriótica, eles tiram do bolso algum desses mitos, né? Mas eu vou comentar aqui especificamente um mito que tanto o Farinazzo falou, né? Ele levanta lá essa bola lá, como também o Rui também comentou, né? Que foi a questão, né? As mobilizações pré-guerra ali, né? Foi as mobilizações do exército alemão próxima às fronteiras soviéticas, né? Que o Farinazzo fala, né? Que Stalin ignorou todos os espiões, né? Vai citar o caso do Sorge, né? E todas essas outras coisas, né? Enfim, o Rui a gente já sabe qual é a dele, né? O Rui a gente já sabe qual é a dele. Mas o Farinazzo é engraçado porque ele paga muito de técnico, né? Ele paga muito de um cara apegado aos números e aos livros, né? Não, porque a gente tem que olhar as estatísticas, né? Não sei o quê, sabe? É bem interessante, né? É bem interessante essa postura dele, né? Ele chama os outros, vive falando, né? É canalzinho de moleque, né? Criticando, né? Como o pessoal é superficial. E nisso aí ele foi, né? Completamente superficial e reproduziu, né? Com excelência, né? Esse mito, né? Que basicamente que Stalin tampou os ouvidos e não quis mais escutar ninguém e acabou-se, né? E bora lá, pessoal. O que aconteceu ali, né? O que estava acontecendo ali nos anos pré-guerra, né? Anos pré-guerra que eu gostaria também de fazer uma live, né? Chamar, por exemplo, o professor Éden Pereira e o professor Ricardo Quiroga, né? A gente comentar sobre esses anos aí, né? Todos os anos 30, né? Até 41, se for possível, né? Então, assim, o que acontecia naquela época, né? O que acontecia ali naqueles anos ali, pré-guerra? Seguinte, pessoal, a Europa, né? Ela ficou como é que eu posso dizer, apavorada, né? Em pânico, quando é feito o pacto Ribbentrop-Molotov, né? Eles ficaram em pânico ao ver que aos 42 do segundo tempo, né, já para terminar a partida, Stalin consegue virar o cano do fuzil para o Ocidente, né? Stalin consegue dar o drible ali, né, e fazer com que a fúria nazista se volte contra o Ocidente, né? Fazendo com que toda aquela política de apaziguamento, né, e concessão de territórios ela fosse por algo abaixo, né? E, enfim, desde aquela época, né? Desde aquela época você tinha a, a tentativa, né, dos países, principalmente a senhora Inglaterra, né, de tentar causar algum rompimento, né,
no pacto para, enfim, a Alemanha voltar a ver a União Soviética como uma agressora, né? E foram manobras de inteligência, né? Assim, de grandes dimensões, né? Também de desinformação, houve muita desinformação até o início das hostilidades, né? Que vai ocorrer lá em 41, né? Então, Stalin era muito ciente dessas coisas, né? Desses perigos, né? Stalin era muito desconfiado, né? Com as potências, né? Pelas ações que eles próprios fizeram, né? Aquela concessão de territórios, né? É, a questão ali deles terem permitido, né? Com que fosse reconstruída a marinha de guerra alemã, né? Fez a administração soviética, né? E principalmente Stalin, ficar extremamente desconfiado com o Ocidente, né? Não confiava mais. Porque aquele acordo, por exemplo, o anglo-naval, né, de 1935, né, aquele que acordo entre alemães e ingleses, né, foi basicamente, né, a Alemanha nazista pediu, foi lá pedir, né, mandou, se eu não me engano, lá o Ribbentrop, pedir lá para os ingleses, pedir lá para o rei lá, né, para ele reconstruir a marinha, né, reconstruir a marinha de guerra nazista, né, marinha de guerra alemã, novamente. E numa boa, eles concederam isso, né? Então Stalin sempre foi muito desconfiado e essa desconfiança, enfim, ela reinou, né, até guerra dentro, né? Sempre foi assim, sempre foi assim. Então Stalin mais do que nunca, né, sabia dessa intenção deles de querer causar algum tipo de rompimento no pacto, né? De rompimento no pacto. Ah, o pacto também por sua vez, né, a questão ali da divisão da Polônia, né, não foi só a Polônia, não foi só a Polônia que, que foi dividida ali, né, foi todo, na verdade foi toda a Europa, né, oriental, né, ali a Península Balcânica, né, foi toda ali dividida, né? Em zonas ali de influência, tanto alemã como soviética, né? Porque Stalin, né? Desconfiando de Hitler, né? Eu vou saber essas intenções desse cara, né? Vou saber qual é desse cara, né? Vou pedir mais território a ele, né? Vou pedir até enquanto der, né? Para ver realmente se eles estão comprometidos com o cumprimento do pacto, né? Que era a pior coisa para acontecer, né? Para a Alemanha, né? Se ela tramasse uma guerra futura, né? Porque ia ter que conceder mais território e aquilo, né? Desgasta mais o exército, né? Quando você vai ter que passar por muito território, né? Quanto mais aumentar ali o território, mais o exército vai se desgastar, né? E Hitler não tinha alternativa e deu, né? Ele deu muitos desses territórios, né? Mas em algumas ocasiões Hitler bateu o pé, né? E resolveu não conceder, como foi o caso de algumas regiões na Romênia, né? O exército soviético chegou a ter o controle de algumas regiões na Romênia, mas outros países, né? Hitler não aceitou, né? Outros territórios ele não aceitou e não só não aceitou, como esteve presente nesses territórios, nesses países, com força militar, tá bom? Ele esteve presente na Finlândia, enfim, Romênia, em uma porrada de canto com presença militar forte, né? Então, quando o Rui Costa Pimenta falou lá, não, é porque levaram alguns espiões para ver as movimentações de tropas e não sei o que, enfim, não quer dizer nada, não quer dizer nada. Havia sim uma mobilização de tropas, Stalin sabia disso,
Stalin sabia disso porque ele estava jogando ali com Hitler. Ele estava vendo qual era a de Hitler. Então ele sabia muito bem da existência daquelas tropas. Né? Sabia muito bem. Né? A questão lá dos espiões, né? Deles não ouvirem, né? Deles falarem lá que Stalin não ouvia, não era que ele não ouvia. Ele estava ciente de tudo aquilo. Mas ele também tinha ciência de que havia uma operação de inteligência do Ocidente para rachar o pacto Ribbentrop-Molotov. Entendeu? E ao contrário do que o Rui falou lá, não tinha nada preparado, não tinha nada. Ele falou lá que não, é porque todo mundo sabia que aquilo ia acontecer. Negativo. 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 Todos esperavam a invasão. Todos esperavam a invasão na Inglaterra. Né? Se eu não me engano, chamava Operação Leão Marinho, né? Que eles iam fazer. Que era o assalto daquelas ilhas ali, do Reino Unido. Eles conquistaram ali a França, né? Conquistaram tudo. O mais lógico era partir para a Inglaterra. Sempre foi o plano. Sempre foi o plano. Né? Então, a gente tem todo esse cenário, né? Mas o cara faz simplesmente um reducionismo aí, né? E fala, não, é porque Stalin escolheu tapar os ouvidos. Né? Escolheu tapar os ouvidos. Né? Quando naquele momento havia-se uma ação da inteligência britânica, né? Muito forte. Havia um xadrez ali, geopolítico ali, entre Hitler e Stalin. Né? Stalin querendo saber qual era de Hitler. Até onde ia essa paz dele, se realmente ele estava falando a verdade. Né? E uma necessidade de se manter aquele pacto, não é? Se manter aquele pacto para ter tempo, para ter paz, para concluir o rearmamento e entrar na guerra com o mínimo de condições. Né? Era o que existia. Né? Era o que existia. Quando muitos deles, né, muitos desses espiões eram presos, né? Eles gostam de dizer muito, né? Principalmente na direita. Não, Stalin mandou prender porque ele confiava cegamente em Hitler. Né? Ele confiava cegamente em Hitler. Não tem nada disso. Muitas das prisões que houveram, elas estão inseridas naquela ideia de não entrar em disputa com a Alemanha e não rachar o pacto Ribbentrop-Molotov. O que estava em jogo era isso. Era acalmar, né, as tensões ali para não dar a justificativa dos alemães romper um pacto e entrar em guerra. Né? Aí também vai estar inserido nisso a questão do comércio de matérias-primas. Né? Stalin fez o que pôde no quesito de enviar matérias-primas ali para manter as boas relações, né? Manter as boas relações que existiam ali, que tinha, né? Porque ele precisava daquele tempo, ele precisava daquela paz para fazer o rearmamento. Simples, simples. Stalin sabia das várias violações do espaço aéreo soviético, né? Concentração de tropas, né? Concentração de tropas que estava ali. E Stalin sabia de tudo isso. Né? Stalin sabia disso, inclusive, porque ele leu Mein Kampf. Ele leu Mein Kampf. E quando se leu Mein Kampf, aí fica claro ali que iria ter uma guerra contra a União Soviética. Né? Naquele contexto ali que Hitler fala do Lebensraum. Né? Ele sabia. Não tinha ninguém inocente nessa história. Não tinha ninguém inocente nessa história. Né? Então, é interessante, né, como esse pessoal
faz esse reducionismo, né? Para explicar, né? Para jogar esses mitos, né? Não, porque ele acreditava cegamente e não sei o quê, né? Isso aí é bostas, né? Como o Conquest, né? Ele fala muito sobre isso, né? E outros historiadores aí, picaretas dos Estados Unidos, né? Então eles vão falar muito sobre isso aí, né? Mas não tinha, né? Não tinha essa inocência, né, por parte de Stalin. Ele sabia de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele sabia de tudo, né? E a intenção dele sempre foi de proteger o Pacto Ribbentrop-Molotov. Foi por isso que foi tolerado todas essas coisas. E há uma grande diferença, pelo menos para a União Soviética havia uma grande diferença, né, deles iniciar uma guerra, né, com a Alemanha, né. A gente tem que lembrar dos históricos, né, de guerras que a Rússia já tinha passado, né. O povo soviético, né, ele vai defender ali a revolução, né, de 1917 e vai ser vitorioso ali em 22. Não é porque eles queriam, eles já estavam cheios de tanto lutar, mas porque dessa vez, né, havia um governo que iria se comprometer com a paz de verdade, né? Não era aquele governozinho lá do Kerensky, de não sei quem, né? Não, o governo soviético era uma promessa, né? Uma promessa que o poder soviético fez ao povo de que não iria mais se meter em conflitos, né? Como fazia a dinastia Romanov, né? Que eles iam trabalhar daquele momento em diante para eles e que eles iam fortalecer o país e que ia viver em paz e que ia ter terra e ia ter pão, né? Então, para a União Soviética, a questão de se entrar ali em guerra, né, era muito delicada, né? Talvez o povo, talvez não lutasse como lutou, né? Quem sabe? Isso o Stalin temia sobre isso, né? Ele tinha medo ali que o ânimo, né, não fosse o que foi, né? Não fosse a garra que a gente viu que o Exército Vermelho teve, né? Que o povo soviético teve, né? Então, foram todas essas coisas, né? Já era, já estava na cara ali, né? Que Hitler iria atacar em algum momento, né? Em algum momento. E talvez, né, Stalin tenha se equivocado nos meses, né? Em qual mês seria, em qual dia seria, né, o início das hostilidades. Agora, era uma coisa bem complicada de se prever com exatidão, né? Porque naquele momento a Alemanha estava em guerra com duas potências. Havia essa crença na época, crença essa compartilhada por Hitler e pelo seu generalato, que eles não deveriam abrir uma outra frente, porque eles consideravam aquela questão histórica da Primeira Guerra, né, a experiência que eles tiveram, né, no qual eles saíram abrindo frentes de combate por todo o mundo e no final eles foram sufocados pelas potências, foram sufocados pelas nações. Então aquilo estava bem presente na memória alemã, né, e na memória europeia, né, de que não se deveria fazer guerra em duas frentes. Não se deveria fazer isso, né? E Stalin sabia, como alto comando soviético sabia de todas essas coisas. Sabia de todas essas coisas. E também não dava para prever, né? Não dava para ter uma previsão, porque a operação foi adiada várias e várias vezes. A operação foi adiada várias e várias vezes. Por questões logísticas, né, por questões econômicas, enfim, questões diplomáticas, enfim, imprevistos que aconteceram, né? Isso vai fazer, inclusive, né, esses imprevistos aí, vai fazer, inclusive,
Stalin prender muitos desses espiões. Porque a partir do momento que os espiões traziam aquela data e ela não se concretizava, como aconteceu várias e várias vezes, Stalin, né, como eu já disse, para manter aquela questão do pacto, né, da proteção do pacto, achava que muitas vezes aquele cara era um agente de desinformação, que tinha no meio também agentes de desinformação britânicos e de outras nações, né? Então aquele cara era tido muitas vezes como um agitador, como um cara que estava querendo desestabilizar o pacto Ribbentrop-Molotov, acabando assim também com aquela paz que era necessária para o rearmamento do exército, das forças armadas soviéticas, né? Então, ele não mandou prender porque eu acredito, né? Stalin acreditava cegamente em Hitler, né? Melhor dizendo. Não. Mas o cara trazia a data. O cara trazia a data. Ó, vai começar dia tal. A invasão vai começar dia tal. O exército se prepara. Como se preparou, é importante dizer que o exército estava mobilizado, tinha quase 6 milhões de homens ali na fronteira, né? Esperando, né? Importante se diga isso. Então, quando o cara traz uma data, se mobiliza o exército e não acontece nada, você vai pensar o quê? Né? Ainda mais num contexto ali de forte atuação da inteligência britânica, da inteligência dos países que queriam acabar com o pacto, né, Ribbentrop-Molotov. Né? Você não tem o que pensar, você não tem o que fazer. Entendeu? Você não tem o que fazer. Então, muitas vezes, os caras eram chamados e era preso por tentar desestabilizar. Né? Tentar a fazer agitação ali entre as suas armadas, tentando gerar ali animosidade dentro das suas armadas soviéticas. Né? E Stalin se pelava de medo, né? Tinha muito medo com a questão de um término do pacto Ribbentrop-Molotov, né? Porque ali ia acabar com toda a chance de rearmamento das suas armadas soviéticas e, por consequência, qualquer chance de se dar bem na guerra. Então o que aconteceu foi isso. Stalin não era inocente, ele sabia muito bem, ele desconfiava de todos ali. Desconfiava da Inglaterra, porque não ia desconfiar da Alemanha, né? No qual o seu líder máximo escreveu um livro, muitos anos antes, dizendo como seria a invasão do leste europeu. Né? Então, a verdade é essa. Né? A verdade é essa. Tá bom? Não tem brincadeirinha, não tem molequinho, não tinha nada disso. Tem ali um jogo de xadrez terrível, né? Entre Stalin e Hitler, tá bom? E espero aí trazer, né, pra gente comentar mais sobre isso, né, os professores Eden Pereira, né, e Ricardo Quiroga, tá bom? Então espero aí ter dado aí a minha contribuição, tá bom? Agradecendo mais uma vez aos camaradas do grupo Resistência Vermelha. E se você gostou, clique em gostei, compartilha. E vamos, camarada, vamos à luta.